É nosso dia, companheiro. Bom, eu acho que a importância da CUT Regional Grande de São Paulo assim, tem que destacar que foi uma grande escola, né, do movimento sindical. Nós tínhamos um conceito de sindicato, né, de sindicalismo, de lutar por sua categoria. Era aquelas trabalho chamado corporativismo, né? Todo mundo em seu quadrado, discutindo e lutando pelas suas realidades, pelas suas dificuldades. Categorias operárias em São Paulo sofria muito na pele a repressão, ressentia na pele a exploração capitalista muito forte, de péssimas condições de trabalho, empresas que sequer tinham um refeitório decente para os trabalhadores se alimentarem. E então acabavam cada sindicato fazendo sua luta individual e a luta não tinha muito resultado. Então a CUT regional, quando surge, com um trabalho, né, já com o conceito de uma CUT classista e com essa visão de que só a organização dos operários, né, que com uma organização intercategoria era possível mudar a realidade do trabalhador, que realmente começou a dar alguns avanços. E sem dúvida, na tese da CUT pela base, né, que norteava todos os nossos trabalhos da CUT regional, nós tínhamos uma proposta que era criar os espaços comuns, chamados CUTs zonais. As CUTs zonais tinham como propósito colocar no mesmo espaço físico vários sindicatos de diversas categorias, de certa maneira unificando as suas estruturas, né? Começa pelo espaço, depois pelo equipamento de som, que os carros de sons, quando tinha uma categoria em greve, todo mundo contribuía, todo mundo levava seus, né, apresentava seus veículos, e principalmente a militância. Então nós tínhamos verdadeiras organizações operárias que assim, colocava na prática a solidariedade entre os trabalhadores, né, independente de qual que seja a categoria. Então eram greves de categoria que se regimentava os militantes de outros sindicatos para comparecer na porta de fábrica, na porta de banco, na porta de escola, hospitais. Então foi um período de muitas greves e que tinha um grande incentivo de fazer a luta, porque as lutas realmente eram lutas que traziam conquistas, né? Na medida que você tinha todo um efetivo. E certamente nós estávamos, né, desses anos de 85 para frente, ainda tinha muitos resquícios da ditadura. O policial militar chegava, abordava os nossos militantes, nossos piqueteiros, como se fossem verdadeiros bandidos, né? Então, o couro comia mesmo. Então, tinha que ter muita disposição, muita coragem para enfrentar. E a nossa militância não arredava o pé, não. O pessoal realmente mostrava seu valor, mostrava a sua combatividade na prática, né? Então, nesse período de implantação das CUTs zonais, nós colocamos na prática realmente um trabalho de coletivo, um trabalho de solidariedade. Nós tornamos as zonais da CUT verdadeiros polos de aglutinação da classe operária. Inclusive fez com que os sindicatos pelegos, né, se acordassem e começavam também a fazer política, fazer panfletagem, montar subsede próxima das CUTs zonais, porque estava perdendo espaço. Então, sem dúvida, assim, e com relação aos sindicatos, e principalmente os sindicatos plásticos, que estavam praticamente na primeira gestão, de 85 até 88, primeira gestão nossa, e nós tínhamos um espaço lá na Zona Sul, que é a subsede dos plásticos da Zona Sul. Um prédio próprio, uma construção muito boa, com quadra de esporte, né? Salão de reunião, consultórios dentários e várias salas para reunião da diretoria, até um bar nós tínhamos lá dentro, até um bar. Então, para você chegar para a categoria, para os nossos trabalhadores, né, os nossos dirigentes, e falar que nós íamos transformar aquele espaço num espaço comum, uma CUT zonal, onde ia ter que conviver com bancário, com papel ESP, com oposição metalúrgica, oposição de outras categorias, muita gente que tinha consciência achou isso natural. Mas a maioria não pensava dessa forma. Pensava que aquilo era uma estrutura própria do sindicato e que era construída pela categoria, que não era certo transferir essa posse para os demais da categoria. Então foi um processo de convencimento,
um processo de conscientização de que aquilo ali era para servir para a classe, né? E, de fato, foi um parto difícil, mas foi muito produtivo. E nas outras zonais foi mais tranquilo, porque já que não era prédio próprio, era locação, então era mais fácil você dividir lá os custos, dividir o espaço, era mais aceitável por parte de todos os outros, né, trabalhadores. E então considero que um dos grandes pontos fortes da CUT regional foi a implantação das CUT zonais como uma forma de romper com uma estrutura sindical, com a questão do corporativismo e realmente dar uma noção de que é a luta de classe e como deve assim, se comportar o dirigente e o militante, né? Então, a partir desses trabalhos zonais, nós tínhamos acesso a vários outros trabalhadores de diversas categorias, onde a gente fazia trabalho para eleger cipeiros, para iniciar um núcleo de oposição, né? Então, nessa segunda parte, já passando para a segunda parte, que eu diria, da importância da CUT regional, foi o trabalho com as oposições sindicais. Através das estruturas dos próprios sindicatos cutistas, nós tínhamos condições de bancar, né, um jornal de oposição, né, um jornal específico para cada oposição, e até a CUT regional, em certa época, tinha um jornal das oposições sindicais, né, que era um instrumento muito importante para consolidar o trabalho de oposição, de levar adiante as denúncias, né, dos sindicatos pelegos que porventura vendia, né, os interesses dos trabalhadores para os patrões e prejudicava demais os trabalhadores. Então esse jornal da CUT regional ajudou muito nesse sentido. E também nas nossas estruturas, nossos espaços físicos, nós proporcionávamos curso de formação sindical, né, para os trabalhadores. Às vezes nós fazíamos curso de formação da categoria de plástico, de químico, de APUESP, de qualquer outra categoria, com a permissão de trabalhadores de oposição participar, né, do processo de formação. E nós tivemos então, nesse período de CUT regional, nós ganhamos o Sindicato das Bebidas, né, de São Paulo, nós ganhamos o Sindicato dos Sapateiros de São Paulo, ganhamos o Sindicato dos Químicos de Osasco, que foi uma luta importante, e vários enfrentamentos em termos de oposição. A oposição metalúrgica de São Paulo, a oposição metalúrgica de Osasco, a oposição metalúrgica de Guarulhos, praticamente no mesmo ano nós tínhamos as 3 eleições e era realmente um investimento grande que nós fazíamos, né, para derrubar o pelego, mas realmente era muito difícil. A oposição em São Paulo mesmo tem, né, o histórico é um histórico de muita luta, de muita resistência. Inclusive, quando ganhou a eleição, não levou, infelizmente, por conta da intervenção aí da ditadura militar mesmo. E nesse processo todo, nós tivemos também oposição da construção civil em São Paulo, antes do Ramalho, inclusive, né? Era o Décio Lopes na época. Fizemos oposição ao Magre, nos eletricitários, e foram grandes confrontos, inclusive uma das eleições, acho que a última de oposição, foi apurado dentro, né, do prédio da Rota, ali na Avenida Tiradentes. Ali foi terrível. Tivemos, então, nesse processo mesmo de oposição da construção civil, nessa época de 86, 87, um neto da construção civil, que organizava a oposição essa que se organizava desde a construção da quadra dos bancários. Nós tivemos diversos companheiros que estavam desempregados ou estavam voltando, inclusive de exílio, né? Foi trabalhar como operário e o neto, inclusive, foi o mestre de obras da construção lá da quadra dos bancários. E ali tinha realmente um núcleo de oposição dos sindicatos, né? Um dos maiores sindicatos daqui de São Paulo, que é a construção civil, e que era uma categoria que até hoje, né, temos muitos acidentes mortais, né? E lá naquela época, então, era terrível. Um sindicato pelego que só recebia, né, vivia de assistencialismo, em poucos sócios, tinha meia dúzia de sócios, que era sustentado por uma grande assistencialismo. Na época da eleição, inclusive, nós assistíamos chegar de ambulância, né, os Joselinhos,
que era para votar na chapa do Pelego. E o Neto, com todas as dificuldades, conseguiu liderar uma greve importante, uma greve da construção civil em Moema, quando Moema era um verdadeiro canteiro de obras, né? Nessa faixa de 86, 87, 88, Moema se verticalizou de tal forma que nós fizemos, e a CUT Regional, né, tivemos presente nesse processo de apoio, de solidariedade aos companheiros, e fizemos uma semana de greve praticamente. Mobilizamos 4.000 operários, fizemos uma passeata com 4.000 operários pelo centro de Diadema, e foi o Pelego, né, acabou o Pelego tendo que permitir, né, que nós da CUT negociássemos com os patrões, com as construtoras, e nós fizemos vários acordos, que depois, no fim, o Pelego teve que assinar embaixo, né, do que nós fizemos, do que nós conquistamos. E nós tínhamos tudo certo para ganhar a eleição daquele ano, né? Infelizmente, mais uma vez, a roubalheira venceu, né? Nós não tivemos direito a mesário, não tivemos direito a fiscal e aquelas palhaçadas, aquela roubalheira que acabou o Pelego continuando lá no cargo, era o Décio Lopes. Então, e foi várias lutas, inclusive na questão dos químicos de Osasco. A CUT Regional e o Chico Gordo estavam lá, todo mundo estava lá, o Domingos, o Matusalém, Posição Metalúrgica, São Paulo, de Osasco. E nós ganhamos o sindicato e a apuração foi uma diferença de 6 votos, uma coisa assim. E na hora H o Pelego não quis entregar o sindicato e aí isso é uma pancadaria, tiro, pancadaria, carro com a roda virada para cima, foi um inferno, né? Mas nós não damos o pé e conseguimos tomar posse do sindicato, né? E está lá até hoje, né? Pela CUT lá, que hoje está acho que nem sei se está na CUT hoje, acho que ele está na Intersindical, né? Mas continuando lutando e na batalha. Então, nesses processos de oposições, CUT Regional, sem dúvida, fez um trabalho, ajudou a fortalecer a CUT, fortalecer as oposições, e nós achamos que o trabalho dessas gestões todas, né, da CUT Regional foi muito bom, saldo positivo, né? Então, essa parte das oposições e trabalho. Destaco também a importância da CUT Regional quando participou de alguns enfrentamentos, né, a nível mais geral da política geral. O fato de termos elegido a Irondina em 88, acho que foi uma grande contribuição da CUT Regional quando nós levamos a Irondina para as fábricas, né, para as portas de fábricas, para a porta de escola, para a porta de banco. Então, a participação da CUT Regional foi muito importante na eleição da Irondina. Na sequência, veio a eleição de Lula, 89. Mais uma vez, a CUT Regional, utilizando de toda a estrutura que nós tínhamos, os carros de sons, a nossa militância, a nossa influência que a gente podia ter nas fábricas, a gente transferiu tudo em prol da luta da campanha do Lula, né? Foi com adesivos, era nas máquinas, as máquinas eram coladas com Lula, com adesivos do PT, do movimento, né, em prol da eleição do Lula. Foi uma febre, né? E a CUT Regional, sem dúvida, teve uma contribuição muito grande nessa disputa contra o Collor e tal. E, na sequência, já no governo Collor, nós tivemos uma participação muito grande também no Fora Collor, né? Me lembro que nós fizemos uma passeata saindo da Perticamp, que ficava na Marginal, saiu 400 trabalhadores em colunas, em 3 colunas, com bandeira da CUT, bandeira do PT, bandeira do Fora Collor, faixa de Fora Collor. Ocupamos toda a Marginal direita, né, toda aquela Marginal local, e fizemos essa caminhada até a entrada do viaduto da Pompeia, né, ali pela Água Branca. Seguindo em frente, né, saímos lá na Água Branca, e onde estavam os ônibus, nós pegamos os ônibus, tinha uns 5 ônibus, pegamos esses ônibus e viemos para a Praça da Sé, no Fora Collor, né? Então foi um movimento bem no início desse Fora Collor, né, antes das grandes plenárias, né? Mas já foi um começo que a CUT Regional puxou, né? E foi, assim, histórico, né, esse movimento. Então, na verdade, já no primeiro ano de Collor, já tinha nas bandeiras, né, inclusive, assim, esse movimento, ele surge na CUT Regional
E realmente tinha uma visão de que fora Collor era muito forte, porque nós estávamos praticamente iniciando eleições diretas para presidente agora, que era muito arriscado. O PT tinha muito receio disso, de que o fora Collor era muito forte, que nós devíamos fazer uma oposição ao Collor, fazer as movimentações, fazer até inclusive, se fosse o caso, greve geral, mas o fora Collor era perigoso para a democracia. Eles tinham a ideia de que se caísse o Collor, poderia ter uma recaída do sistema e fechar de novo, né, as eleições diretas para presidente e tal. Mas, em seguida, como teve uma aceitação muito forte pela população, aí logo em seguida a direção da CUT Nacional já assumiu a bandeira, o próprio PT refez posição e realmente aí foi juntando outras forças políticas, movimentos estudantil, movimentos operários e movimentos populares, e foi como se fosse um grande, assim, uma avalanche, né, que foi ganhando força e foi muito bom. Então, como a direção majoritária, também majoritária no partido, no PT, então tinha um certo freio puxado, né? E tinha um monte de cuidados, um monte de recados para nós. Mas aí nós mostramos um pouco de rebeldia da nossa parte e tocamos em frente, né? Então, esse processo também de formação política, né, dos trabalhadores e logo já desde essa época a gente vem com essa questão da CUT. A CUT é 83, a primeira disputa do Lula foi 82 para governador, né? E na fábrica nós tínhamos uma pouca cultura de operário, de trabalhador ser político. Então tinha muita resistência por parte dos trabalhadores que dizia que Lula não devia se meter na política, que ele devia continuar como sindicalista e tal. E esse era um pensamento mais politizado, e outro que é menos politizado ainda era a visão de que o operário não tinha capacidade para ser dirigente do país, do governo, do estado de São Paulo, coisa do tipo, né? Então tinha essa discriminação pesada de que o operário tinha que ser operário e não tinha que sonhar em galgar outros postos, né? O próprio operário fazia retratava essa visão, né? Divulgava essa ideia. E então esse processo que a CUT Regional participou de levar para dentro das fábricas, levar para os sindicatos, o sindicato ter uma participação, além da luta sindical, ter essa participação de resistência contra o capitalismo como um todo, né? De fazer a luta dentro da fábrica, fazer a luta na escola, fazer a luta no bairro onde mora, fazer essa luta. Então esse trabalho, ele acabou politizando a categoria, politizando os trabalhadores, a classe, né? E sem dúvida também atribui à CUT Regional essa grandeza de ter politizado os trabalhadores, conscientizado os trabalhadores que era possível, sim, criar um partido dos trabalhadores, ocupar esse espaço, né, no parlamento, nos cargos executivos e por aí adiante, né? Quer dizer, ocupar espaço na sociedade como um todo. Isso é importante. Acho que a CUT Regional contribui muito para isso. O que você lembra da campanha de 85? Sim. Quer falar agora para falar? Não, tá na ordem, porque aí vem essa história dessa luta, né, dessa unificação. O Sindicato dos Plásticos tomou posse no dia 15 de outubro, já dentro da campanha salarial, né? Nós pegamos a campanha salarial já, os químicos já estavam bem mais adiantados, os químicos já tinham uma gestão, né? Quando nós entramos, o químico já tinha uma gestão, que eles entraram em 82, nós entramos em 85. Então os químicos organizavam, tinham já experiência, já tinha dava o comando para a gente. E aí o que acontece? Então nós começamos a primeira campanha salarial já unificada Químicos e Plásticos. E realmente nós estávamos começando e eu e o Matusalém tivemos pouca participação nessa articulação. A articulação era mais o Domingos Galante, mais o Zé Domingos, que organizou e fizeram os contatos com os metalúrgicos de São Paulo, e aí a participação também da oposição metalúrgica ajudou nesse sentido. Houve uma integração, e os pelegos, né, na época Luiz Antônio ou Joaquinzão? 85. Mas era diretor, mas não era presidente. Diretor-presidente em 87. Presidente em 86, mas já... Era o Joaquinzão?
Mas o Medeiros estava muito ativo. Porque o Joaquim estava assumindo a CGTB, né? CGT, né? CGT, isso mesmo. Eu me lembro que tinha um período de transição. Ele começou a escantear o Joaquinzão. Exatamente. Mas aí o que aconteceu? Unificou químicos, plásticos e metalúrgico. E foi muito importante, foi muito bom, porque fizemos piquetes misturados, né, de várias categorias, e fizemos plenárias, né, ali na Lapa, na praça que ela dá acesso ali ao viaduto da Lapa. Reuniu ali uma plenária muito grande de químicos, metalúrgicos e plásticos, né, foi muito legal. E nos corredores lá na Leopoldina, também as 3 categorias juntas, porque são fábricas vizinhas uma da outra, plástico, químico, metalúrgico. E ali então na Mofa Régia, vindo Imperatriz Leopoldina, tivemos movimentações grandes de operários, né, de várias categorias. Fizemos uma greve ali na Itap, no Jaguaré. Então, do lado a fábrica Itap, do outro lado uma química, Colombina dos Químicos. A Itap é que é fertilizante? O que é plástico? Embalagens plásticas. A embalagem. E a Colombina era fertilizantes, do lado. Então foi uma greve de grandes mobilizações, de grandes paralisações. Para os plásticos, conquistou mudança da database, que era uma reivindicação da categoria há muito tempo, bandeira da nossa oposição. E na primeira campanha, conquistamos a mudança da database para vir para novembro, junto com os químicos. Já nesse ano de 85, os metalúrgicos do ABC já havia conquistado lá no ABC a redução da jornada de trabalho, né? 44, primeiro 47, 46, 45 e 44. Era uma escala, né? Um período que ia se processando. E nós, aqui em São Paulo, também tínhamos a bandeira, já a CUT quando já nasce com a bandeira da redução de jornada para 40 horas semanais. Então, nossa bandeira 40 horas semanais, não foi possível 40, mas 44 já era um avanço muito grande, né? Fazia 100 anos que nós estávamos com 48 horas, né? Então, nós reduzimos para 44. E quando veio a nossa campanha também em São Paulo, foi fundamental. Na primeira mesa de negociação, nós não queríamos só o reajuste salarial, a gente queria também a redução da jornada de trabalho. E foi polêmico, né? A greve até teve um fôlego maior por conta dessa disputa. E nós conseguimos, então, na primeira campanha salarial, e sob o comando da CUT regional, conseguimos, então, fazer essa grande conquista. Redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais. E essa unificação foi fundamental. 85 foi fantástico. E, inclusive, a relação dos químicos, plástico e CUT com o pessoal do metalúrgico foi boa. A oposição metalúrgica participou nas suas regiões, nas suas empresas, nas suas fábricas, também não teve problema nenhum, né? Para ser um exemplo que eu me lembro de cabeça, que participou desse processo de greve, a Cimes participou, a Scorpus, né, que o Vitor Gianotti, o pessoal de lá participou, foi muito importante. E a Guiana, que fazia parte ali. Então nós tínhamos Guiana, Scorpus e mais umas fábricas ali da região. E foi um processo muito bom essa greve de 85. Né? Foi um batizado dos plásticos. Foi um batizado ali nessa luta aqui. Muitos nossos companheiros, inclusive eu mesmo, né? Ali nós amadurecemos muito rápido. Né? Você vê que em 15 dias de mandato, nós já temos dirigentes tocando pelotão de 1.000 trabalhadores, 1.000 operários, e foi uma maravilha. Né? Então, nós tínhamos algumas bandeiras que eram unificadas, né? Nós tínhamos algumas bandeiras. Redução da jornada, a questão do índice do reajuste, todos eram database em novembro. E tinha mais uma. Será a questão da saúde do trabalhador que tinha sido chamada? Pois assim, tinha umas 3 bandeiras que eram importantes. E, de fato, nenhum sindicato queria, né, principalmente a CUT, não queria ter um índice menor que os metalúrgicos. E a inflação era muito alta, né? A inflação era muito altíssima, era muito alta, muito alta, muito alta. Rápida, né? Era muita coisa assim. De modo que, realmente, eu não me lembro exatamente como é que foi esse acordo, quer dizer, como é que foi essa conclusão de que tínhamos que parar, né? Também nós tínhamos o fôlego da greve, né?
Uma greve que durou 2 ou 3 dias, mas algumas começou antes, começou depois, então foi uma semana. E já o nosso povo já não aguentava mais, né? O pessoal estava bem no bico. E aí tinha sempre a cisma de que os metalúrgicos podiam nos deixar sozinhos. E aí realmente podia ter um prejuízo grande, uma retaliação, né? Para quem ficasse sozinho, quem ficasse para trás. Mas, num certo momento, teve consenso e as categorias definiram pelo final da greve. E também é importante destacar que, nesse período de lutas sindicais, de trabalho de oposição, nós também fundamos sindicatos, né? Nós fundamos, que eu me lembro aqui rapidamente, que nós tivemos participação na fundação dos Correios de São Paulo, o sindicato Sindijust, Sindicato da Justiça de São Paulo, Trabalhadores da Justiça. Fundamos os Vigilantes de Osasco e aproveitamos também a nossa subsede lá dos Plásticos de Caieiras e organizamos os metalúrgicos daquela região, que por coincidência existia um apagão sindical naquela região dos metalúrgicos, e não estavam articulados em sindicato algum, e isso teoricamente pertenceria às bases organizadas, que era a federação que devia representá-los. Mas a federação ia ligar para umas cidadezinhas pequenas e tal, e acabou então o pessoal se interessando e conseguimos, com o apoio da CUT Regional, fundar lá um grupo de trabalhadores e que deu origem aos sindicatos metalúrgicos de hoje Cajamar, Franco da Rocha, Caieiras e Morato, né? Francisco de Morato. Então, inclusive, já há muitos anos tem participado da federação, das campanhas salariais. A categoria teve um crescimento razoável, né? A categoria começa lá com 2.000 trabalhadores, chegou a quase 10.000 trabalhadores, né? Então hoje deve ter uns 6, 7 mil mais ou menos. E continuam contribuindo, né? Por coincidência também, é um fato isolado, mas é um fato que aconteceu nesse sindicato, incrível. Primeiro o presidente, a primeira gestão, faleceu, Tarcísio. Segundo, um outro presidente, Rogério, 45 anos de idade, faleceu. Terceiro, o companheiro que também é da segunda gestão dessa diretoria, desse sindicato, a segunda gestão que vem, ele era um dos mais velhos praticamente. O companheiro faleceu, o terceiro faleceu também, no ano passado. E este ano, o companheiro José Carlos, que foi da base do Sindicato dos Plásticos, fez a greve da categoria em 89, se não me engano, 89. Ele estava com 3 meses na empresa, não tinha 3 meses ainda, estava na experiência. Chegou na porta da empresa chamada Plastipel, onde trabalha o Lorival e o Silvio, que eram de lá, né? Hoje a empresa já desativada, mas naquele tempo, então, a empresa, iniciamos uma greve e aí o companheiro chega, viu que estava em greve, falou, companheiro, a gente está em greve e tal, ele falou assim, rapaz, mas tudo bem, eu estou na experiência, mas paciência, eu vou respeitar a greve. Sentou lá e dali já sindicalizamos ele, já participou, não foi dirigente nosso, mas tornou-se um militante importante lá naquela fábrica. Na sequência, ele era mecânico de manutenção, saiu da categoria dos plásticos, foi trabalhar nos metalúrgicos de Cajamar. Ele lá chegando, logo foi aproveitado para a diretoria, ficou lá vários anos como dirigente, da executiva inclusive, e teve também, foi presidente durante um mandato, foi presidente do sindicato. Faleceu este ano, José Carlos Silva, faleceu esse ano, enterramos ele faz 20 dias, não faz isso, 20 dias. Então, nesse sindicato, por coincidência, tivemos 5 presidentes e 4 falecidos. Coisa incrível. Nós tivemos 6 presidentes, 6. Temos 2, um na gestão e o outro que está hoje tesoureiro, que é o Marcos e o companheiro Joildes. Joildes é o atual presidente. Mas também esse sindicato é uma grande contribuição da CUT Regional pela sua existência hoje. É isso que eu tenho de memória. Também a CUT Regional contribuiu com a luta das mulheres, né, com a comissão de mulheres.
E a gente percebe que esse debate da luta das mulheres, conseguimos organizar, e, assim, muitos sindicatos, durante muitos anos, a participação da mulher era praticamente difícil, era a mosca branca ter uma mulher na diretoria. E através desse trabalho, né, da própria CUT nacional, da CUT estadual e da CUT regional, nós conseguimos trazer para dentro do movimento sindical várias companheiras que começaram a fazer, né, participar, integrar as diretorias dos sindicatos. E os sindicatos plásticos que eu me lembro na primeira gestão, na gestão do Pelego, não me lembro de ter mulheres, não me lembro, pode ser que tenha, mas eu não me lembro. E era 54 nomes, que era 30 conselho consultivo, que a chapa tinha que ter 30 membros do conselho consultivo, 24 da diretoria. Eu não me lembro de ter conhecimento de alguma mulher nessa diretoria. Quando nós assumimos, logo na primeira chapa nossa, já tínhamos uma faixa de 6 ou 7, chegamos a ter 14 mulheres na chapa, né? Foi um processo de aglutinação, de trazer as mulheres para participar. E vários sindicatos também da categoria da CUT regional começou a dar abertura, né? E começamos a mesclar as diretorias com mulheres participando do processo de organização. Você lembrar o nome de algumas mulheres de alguma categoria? Ó, dos plásticos, desde o início, Maria Manzini, que é da Zona Sul, participa até hoje do movimento. A Maria dos Químicos, Maria Davon, né, dos Químicos de São Paulo. Não a negra, né? Não, a baixinha, a pequenininha. Sei. A companheira Isabel, que foi presidente, inclusive, do Sindicato, né, dos Químicos de São Paulo. Tivemos já a Sônia dos Coreiros, presidente também do Sindicato dos Coreiros, Sônia. Inclusive, participou da CUT geral, não sei exatamente que gestão. Certamente ela vai ser citada por alguém. Tivemos ainda a Ruth, lá dos plásticos, né? Tivemos a Heleninha, dos Químicos. Tivemos Nilza, primeira gestão, né, dos Químicos. Tivemos Fátima, dos Plásticos. São várias companheiras, né? Tem uma Maria, várias Marias. Companheira que também trabalhou lá naquela Zona Leste. São várias companheiras. Margarida, dos Químicos. Vizinho, E da oposição dos metalúrgicos também, né? Companheiras Marias também, tem Maria José, várias companheiras. Então, nós, sem dúvida, a nossa CUT regional, que ela ficava do lado da estação metrô Sé, né? Então ali realmente foi um polo de aglutinação muito importante. Além de ser um local central, e nós tínhamos vários companheiros que, né, nós tínhamos inclusive um sábado à tarde, que era um sábado por mês pelo menos, que era o sábado cultural. Inclusive com a participação de Lélia Bramo, da companheira Lígia, que foi presidente do Sindicato dos Artistas. Era presidente dos artistas. Isso, também ela sempre estava sempre acompanhada, né, de algum artista que ia lá falar da experiência cultural, às vezes fazer uma apresentação. E nós tínhamos também um trabalho com capoeira, né, que a questão do ponto de vista cultural, o mestre Índio falecido, inclusive o Índio faleceu, né? Ficou sabendo? Quem? O Índio. Ah, sim, acompanhei, muito desastre. O cara é muito puro. Pois é, eu fiquei surpreso, porque realmente nem sabia que ele era doente. Então o mestre Índio tinha um compromisso com a cultura, né? Não só, ele chamava de cultura de resistência, né? Então, e a partir desse momento, antes mesmo de ser assim, formalizado o feriado, né, do 20 de novembro, nós, a CUT regional, já tínhamos essa data como uma data, não 13 de maio, sim 20 de novembro, como uma data referência do movimento negro, da luta de resistência né, dos negros, assim por diante. E teve um ano logo lá, não sei se que ano foi, se foi 87, 88, fizemos um evento, acho que um pouquinho mais, 88 por aí. Fizemos um evento da CUT regional, de todas as zonais da CUT, nós tínhamos um dia da semana. Começou na segunda e terminamos na sexta. Foi isso, na sexta. E foi vários eventos onde nós tínhamos
assim, o ambiente da CUT Regional, o espaço, foi assim, decorado, né? Com tochas de fogo, apagamos a luz, colocamos tocha, colocamos palmas, né? Palmas de coqueiro para enfeitar o ambiente. Você realmente foi como chama, cortinas brancas, né? Fizemos um ambiente completamente diferente do que era, né? Ficou assim um ambiente bem parecendo um centro de umbanda, ao mesmo tempo uma área de capoeira, tal, e com os batuques, com o folclore, né? E foi muito bom, foi uma coisa maravilhosa. Todas as zonais fizemos isso e depois concluímos com um ato na Câmara dos Vereadores, né? Uma sessão solene no dia 20 de novembro. Esse ano não sei se é 88 ou se é 89, possivelmente 89. Onde, né, nós tínhamos a Comissão Cultural da CUT Regional, que era encabeçada pelo mestre Índio, né, e tudo, a Deise lá da Lapa. Então tinha uma comissão cultural que organizou esse evento. Foi um evento fundamental e importante que marcou o 20 de novembro como uma referência e não para o 13 de maio. Você vê que a nossa CUT Regional estava atenta a esses movimentos. E então a CUT Regional tinha nos sábados, normalmente sábado e domingo a gente fazia formação, né, formação sindical, aberta, todas as, né, tivemos inclusive festa das oposições, né. Eu lembro que na época ainda tinha o companheiro Ademir, que estava encabeçando a oposição do CEAGESP. Trouxeram um caminhão de abacaxi, de coco gelado, né, e foi maravilhoso, né. Então, os frios traziam a carne, os plásticos, né, e os copos e os químicos, a cachaça. Então, as bebidas, a cachaça, né. Então, era uma brincadeira assim que aglutinava, trazia o pessoal e... Também tivemos os 1º de maio, né? Os 1º de maio foi importante também, estava vendo inclusive as datas que nós fizemos. O 1º de maio, até teve uma polêmica com o Bonfim aquele dia que nós estávamos lembrando, 1º de maio de 87, contamos com a presença do Luiz Carlos Prestes, 87. Em 88, eu fiz uma confusão naquele dia, porque eu pensava que tinha sido 67 a tomada do palanque lá do 1º de maio, mas na verdade foi 68. 68, o 1º de maio, e veio o pessoal de Osasco, da Frente Nacional, dos Trabalhadores e tal, oposições, então, fizemos lá, foi feito um movimento, né, e derrubaram lá o palanque, colocaram lá o Dantel para correr. 20 anos depois, nós fizemos nosso 1º de maio de novo, né, na Praça da Sé, e nós comemoramos essa conquista, essa luta que foi feita há 20 anos atrás, na época. Também, em 88 também foi a história dos 100 anos, né, dos 100 anos do 1º de maio. Foi 100 anos, que foi, se eu não me engano, é isso. Não, 86. 1986, 1886, 1º de maio. E neste período de 86, uma das bandeiras era a questão da redução de jornada de trabalho, que foi só conquistada em 1888. Então, em 1988, 100 anos depois, nós falamos que era um 1º de maio dos 100 anos da redução da jornada de trabalho. Na época lá, para 48 horas, né? Que foi uma luta que morreu gente e tal para conquistar isso. O 1º de maio de 89 foi um 1º de maio que estava a presença do Lula, né? Porque o Lula era candidato. E nós fizemos um 1º de maio bastante representativo, aí juntou todo mundo. Aí veio a CUT estadual, todo mundo apostou na Sé, né? Porque normalmente a gente fazia o CUT regional, o 1º de maio na CUT regional, e a articulação toda apostava em São Bernardo, né? Então de vez em quando vinha alguém representar e vinha falar no nosso movimento, né? Mas a principal mobilização era para São Bernardo. E nesse 89, São Bernardo reconheceu que a Sé era fundamental para que o Lula fosse, né, o protagonista desse 1º de maio, com vistas de disputar a eleição presidencial de 89. Então eu vi algumas fotos na internet. Está registrado o Lula participando lá do 1º de maio nosso. E os calecas? Foi quando?
Os carecas desde o nosso 1º de maio de 87, já veio. 87. Que veio o João Gordo. Que ano foi Ó, aquele? o João Gordo, então, os porões, né, os ratos dos porões. Então, ratos dos porões foi 87. Ratos dos porões, então já tínhamos, no palco nós tínhamos algumas galeras, algumas gangues e tal, né? Mas eles eram anarquistas e tal, eles falavam o tempo todo, né, de que, no caso, os punks, e os punks eram anarquistas, sempre participou do 1º de maio com a gente, ficavam no canto deles lá, eles se manifestavam de vez em quando, mas não estavam ali para bagunçar. Quando vem os carecas, os integralistas, né, os nazistas, os carecas, aí o que acontece? Vieram e pegaram de surpresa, porque nós tínhamos até uma segurancinha na porta, a gente fazia parte dessa segurança. Então eram os operários, os trabalhadores estão lá. Então quando os caras chegam, primeira coluna, chegaram em coluna, uma coluna, né? 2 filas. Eles entraram com os grandão na frente e foram entrando assim, a nossa massa de trabalhadores, os operários, os filhos, mulheres, eles entraram com uma faca quente na manteiga, entraram abrindo assim, foi entrando, chegou na frente do palanque e abriram, aí fizeram como fosse uma ordem unida, né? Foram chegando e espalhando assim, foi espalhando. Então aquela fila aqui, ficou na frente do nosso palanque. Então, estava lá o pessoal dirigindo o palanque, e aqui embaixo nós de frente com os caras que estavam ali. E aí eles começaram a zoar, chamar nós de porco, né? Porco, não sei o que lá. E o nosso pessoal não conseguia nem falar direito, né? E começou, ó. Aí, um companheiro lá de trás, com a bandeira, com um pau de bandeira, a bandeira normal, é de plástico a bandeira. Deu uma bandeira na cabeça de um daqueles caras que estava na frente lá, pronto, aí que o pau comeu, né? E nós de braço dado assim com o outro, com a cara assim, né? Começou a bater nos companheiros, dando porrada, solta o braço, solta. Daí começamos a reagir, né? Aí começamos a reagir, mais apanhamos do que batemos, mas... Aí como o pessoal lá de trás começou a se manifestar, porque no primeiro momento a população saiu correndo. Depois que os trabalhadores perceberam que tinha que dar uma força, aí foi voltando mais o pessoal mais, né, de linha de frente, começou a voltar, a militância começou a voltar. E aí voou cadeira, voou mesa, o Arsênio mesmo pegou uma mesa de ferro lá e deu na cabeça de um dos caras. Alguns caras caíram no chão, outros... Aí surramos, botamos os caras para correr. Isso em 87. 88, aí nós já tínhamos cortado, ainda amadoristicamente, nós tínhamos uns galho de goiabeira. Aquilo é tudo torto, mas é um pau que não quebra. Mas que ele dá uma paula que ele dói mais que cacetete de borracha. E aí nós estávamos preparados. Quando os caras, vem só os carecas. Tudo debaixo do palanque, né? Aí todo mundo pegou, aí foi. Só voa careca voando de cabeça vermelha, tudo sangrando. Mas do ano seguinte voltaram de novo. Aí nós estávamos mais preparados ainda. Aí nós tínhamos comprado 300 cabos de picareta. Então cada cabo de picareta que é grosso assim, colocamos uma bandeirinha da CUT, assim. Pregamos, tudo debaixo do palanque. Aliás, dessa vez nem debaixo do palanque estava. Nós deixamos uma reserva debaixo do palanque, mas cada segurança nosso tinha um daqueles porretes na mão, né? Fechamos a frente assim de porrete. E aí falamos pro pessoal, olha, só que dessa vez nós vamos ficar mapeando onde eles estão. Aí quando eles falaram, ó, estão chegando lá, estão vindo aí na coluna. Aí já nosso pessoal já experiente, 2 ou 3 já, 1º de maio, saímos um bloco nosso e fomos encontrar os caras Aí foi os carecas, os punk foi com a gente. Aí foi aquele batalhão, saímos, até nem chegaram no palanque. Nós quebramos os caras lá na Rua da Glória, aquela região, nós já quebramos os caras lá. E aí teve, inclusive, um companheiro nosso dando paulada em careca, em punk. Putz, cara, isso é companheiro. Pô, Luizinho, como é que a gente pode saber se é... Pra mim tá tudo careca, pra mim tudo é... Eita, cara, mas até o coitado dos punk apanhou, tomou algumas cacetadas, né? Mas aí já também de 89 para frente já não apareceram mais, aí já espantou, né? Perceberam que não era... Mas foi um período folclórico do nosso enfrentamento, né? Para os caras era importante, eles queriam, né, resgatar
os valores dos integralistas, né, do nazista mesmo. Né? Inclusive o eu comecei, meio irmão do Suplicy estava no meio dos carecas. Né? Infelizmente. Então, Neto, sem dúvida, eu acho que a questão do conceito de classe, a questão da solidariedade, numa conjuntura que nós temos hoje de desindustrialização, hoje muitas fábricas deixaram de existir, não só mudaram, até algumas mudaram, de algum lugar continuam organizando, né? Os trabalhadores continuam se organizando. E aí nós temos assim, Matão cresceu muito, os sindicatos metalúrgicos lá. E o pessoal diz que até hoje o sindicato ainda tem boas conquistas, porque o setor do agronegócio, essa coisa toda, alimenta a indústria dessa indústria voltada para o agronegócio. Então os reajustes salariais continuam bem superior à grande massa salarial. Lá no sindicato de Sorocaba cresceu, vários sindicatos cresceram no interior, que as indústrias mudaram. Mas grande parte das indústrias não mudaram, elas fecharam mesmo, né? Deixaram de produzir no Brasil. Então eu diria assim para você o seguinte, numa conjuntura de desindustrialização, houve uma mudança, né? Antes o centro operário, a luta, a classe operária era forte e grande, estava numa pujança, hoje não é tão grande assim. Hoje que o setor que cresceu muito é serviços, né? O serviço cresceu demais. O funcionalismo público passou a ter uma importância grande nesse processo de luta e tal dos trabalhadores. Então eu diria o seguinte, com o enfraquecimento do movimento sindical, que perdeu a sua receita, né? Perdeu a sua forma de sobrevivência financeira. Nós tivemos a questão do imposto sindical, todo mundo já tinha, pelo menos o pessoal da CUT já tinha claro de que isso aí, mais cedo ou mais tarde, iria secar essa fonte, que nós não apostávamos muito nessa fonte. Mas a questão da liberdade dos trabalhadores, né? Os trabalhadores de ter a sua liberdade de aprovar na Assembleia quanto que a categoria devia contribuir com o sindicato, né? Após uma campanha salarial, assim por diante, quando veio as várias decisões judiciais já limitando, e depois com a reforma trabalhista do Temer, que acabou de vez com essa possibilidade, inclusive logo no início foi muito difícil, viu? Os caras queriam, no caso, a reforma trabalhista já prejudicou demais. Com o início do governo do Bolsonaro, o que ele faz? Ele queria que os trabalhadores pegassem o seu boleto e fossem no banco fazer a sua contribuição sindical, quer dizer, queria acabar de vez mesmo, né? Então, nessa conjuntura de enfraquecimento do movimento sindical, desindustrialização, do enfraquecimento do movimento sindical, a única coisa que salva é o ensinamento da CUT regional, que é a solidariedade de classe, que é você unificar o movimento sindical cada vez mais, né? Unificar as categorias que for possível unificar do ponto de vista da própria estrutura, né? Do sindicato como um sindicato único, de pegar os pequenos sindicatos que hoje não sobrevivem, então juntar esses sindicatos. E, mais do que isso, que a questão da CUT regional, que era um espaço comum, onde você junta o rateio, faz um rateio, né, dessa estrutura que você não suportaria sozinho, você juntando várias categorias, você suporta. Os instrumentos de luta, um carro de som, uma imprensa, né, você poderia socializar, né, dividir, socorrer algum sindicato, ter esses carros de som em comum, né, com vários sindicatos tendo um único carro de som, que tendo em conta que as categorias têm database diferente, tal, poderia ser utilizado. Então, mais do que nunca, a prática da solidariedade, a prática da unificação das máquinas sindicais, de ter lutas unificadas, mais do que nunca é o ensinamento da CUT regional que seria uma grande contribuição para essa situação hoje, com certeza. Então, eu acho que um grande tiro no pé, né? Quando a CUT revoga do estatuto a questão das CUT regionais, a instância CUT regional, foi um tiro no pé. As CUT estaduais não tinha isenção, né? Não tinha isenção.
as reuniões de cúpula, de direções de presidentes, de sindicatos, as plenárias são plenárias que não têm esse enraizamento, né? Não atinge a base. E a CUT perdeu muito espaço de organização, perdeu muitas possibilidades de crescimento da própria CUT quando ela faz isso. Tentou-se, né, como substituto das CUTs regionais, criar os chamados escritórios da CUT regional, que foi uma bobagem. Uma bobagem. Você não consegue, através de uma visão burocrática, você organizar a classe operária, né? A classe trabalhadora não se organiza por decretos ou por instâncias burocráticas, ela se organiza por intervenção política, por participação, por disputa sindical, né? Pela disputa sindical, pela disputa de ideias, muitas vezes, né, nesse exemplo, que praticamente com o fechamento das CUT regionais, foi um retrocesso. O estágio que nós já tínhamos, né, de solidariedade, de participação, de lutas unificadas, de apoio às greves, de apoio às lutas, né, mesmo que sejam lutas pontuais, acabou, né? Então a CUT estadual não conseguiu fazer isso. Tinha inclusive uma estrutura financeira muito maior. A CUT regional fazia política sem grana, sem dinheiro nenhum, né? Nós tínhamos uma proposta política, nós tínhamos um conjunto de militantes, né, destemidos, assim, que se colocavam à disposição de levantar na madrugada, de adormecer, né, anoitecer na porta de fábrica, e independente de qual categoria fosse, né? Então isso que era o grande movimento. No nosso movimento cutista, a CUT fez muito trabalho sem estrutura alguma. E quando teve estrutura, desativou seu principal aglutinador de trabalhadores, que eram as regionais. É isso, infelizmente. Eu sou Luiz, assim, filho de uma empregada doméstica, filho de um operário metalúrgico aqui em São Paulo, mas antes disso veio do campo, né, era lavrador, operário metalúrgico. Aposentou como metalúrgico. Você dá um tempo aí? Não, pega o tempo. Lembrando. Fogo, rapaz. Lembrar do passado é foda. Não fala, é importante. Bem, e com 12 anos, já morando pela segunda vez em São Paulo, com 12 anos, comecei a trabalhar com um operário, uma fundição. 3 anos e meio, aprendendo na prática o que é a exploração. Aos 15 e meio eu tive a felicidade de fazer Senai. Passei nos exames lá do Senai, para mim que era um matuto, né, veio do interior, e dificuldade até de entrar no ginásio e tal. Consegui entrar no ginásio e em seguida consegui fazer o Senai. Fiz ajustagem, depois fiz ferramentaria. Os primeiros 6 meses do Senai foi muito difícil, que não tinha empresa. Aí consegui uma empresa pelo Senai, me pagava bem o salário mínimo, mas era suficiente para mim fazer meu curso. Aí terminei o curso, fiz um exame em Osasco, fui fazer ferramentaria em Osasco. 11 vagas apenas tinha no Senai lá. Era 13 num ano e 11 no outro, um total de 24 alunos. Então, tinha ano que nós tínhamos 13 no segundo estágio e 11 no primeiro. Eu entrei então na que tinha 11, foi mais difícil ainda. E a ferramentaria tinha no Brás, tinha em Osasco, e tinha nesse ano de 72, tinha um curso que estava iniciando ali, de frente ao Corinthians. Era o ferramentaria... Eu fui da Rua São Jorge. Ferramentaria de precisão. Tinha heterosão, né? Eu fiz heterosão. Uma ferramentaria de precisão. Ferramentaria não era de precisão, era ferramentaria de moldes plásticos.
Era molde de plástico. Depois que ela virou precisão. Eu lembro que tinha eletrosão lá. Ela virou, primeiro momento era Senai de molde de plástico. Não, Senai de plástico, eu falava. Mas eu queria ser corte e repuxo, queria ser do metalúrgico, né? E fiz a opção de fazer, aqui como esse Senai estava iniciando, e eu tinha sido um aluno muito bom, porque quando eu entrei no Senai eu já era metalúrgico, já sabia fazer quase tudo. Então tirei de letra o curso do Senai de ajustagem. E como me destaquei como ajustador, a vaga para mim estava garantida no plástico, estava garantido. Os caras falavam assim, você é louco, rapaz, vai deixar de fazer o plástico lá que já está garantido e vai arriscar em Osasco, vai perder a vaga. Falei, não, mas eu vou arriscar. E consegui passar, né, as 11 vagas, tinha muitos alunos, né, mais de 200 alunos. E eu consegui entrar nessas vagas, né, de 11, e fiz a ferramentaria. Voltei, então fiz a ferramentaria, já estava com 17 anos, 17 para 18, época de quartel. Tive que continuar na mesma empresa que pagou o Senai para mim, porque depois que eu continuei, quando eu terminei a faculdade, o curso, né? Voltei para a fábrica lá. Mesmo com 18 anos e já fazendo trabalho de oficial, quando eu fiz 18 anos me promoveram de meio salário mínimo para um salário mínimo. Não era o piso do metalúrgico, era um salário mínimo, né? E realmente eu brigava com os caras. Eu já comecei a ficar revoltado com essa história. Por quê? Eu falo assim, não, porque primeiro que ela é obrigada a ter um aluno no Senai. Então, eu não estou fazendo um favor, ela não está fazendo um favor para mim. Ela está cumprindo uma legislação, né? Que podia ser eu, podia ser qualquer outro, né? Mas, enfim, eles achavam que por ter pago o Senai tinha que te arrancar seu couro na sequência. Então, eu não podia sair porque eu estava para entrar no quartel. E de fato foi assim. Então, essa história da exploração, você vê como é que o sistema te utiliza nesse sentido. Quando eu consegui dar baixa no quartel, porque parece que deu azar, rapaz, tudo que foi passando por várias peneiras no quartel, e eu fui ficando. E eu falando, bom, mas não, foi ficando. Excesso de contingente, excesso não sei o quê, e foi sobrando. Até que cortei meu cabelo de reco. Depois de um mês fazendo limpeza no quartel, né? Catando bituca do chão, fazendo aquela coisa toda. E eu me senti um cara que era profissional, depois de muitos anos batalhando, né? Família passando dificuldade para a gente se formar. E tô perdendo meu tempo no quartel, né? Ouvindo os caras falar um monte de abobrinha lá que a gente não concordava. E até consegui sair fora. Voltei para a fábrica. E logo em seguida saí dessa fábrica, arrumei um emprego com meio oficial ferramenteiro. Eu fui ganhar 5 vezes mais do que eu estava ganhando na época. Nesse período, trabalhei na Fresimbra, né? Da fábrica de ferramenta Bestlé para a Fresimbra. Foi o período que a gente construiu a casa do meu pai e tal, né? Fizemos todo um trabalho para... Conseguimos devolver um pouco daquele sacrifício, né, para os pais, para eles fazerem a casinha deles e tal. E nós estamos, né, nesse processo, e eu tinha, claro, eu tinha uma opção. Porque eu via o pai sofrendo, o pai foi trabalhador da Siemens, e o regime, assim, nazista mesmo, o alemão, filho da puta, chamado Fritz, né, para variar, Fritz, ele perseguia meu pai com 5 anos de fábrica, meu pai sempre com medo de perder emprego, porque tinha filhos pequenos e tal, e aquela pressão toda, e o cara que veio do interior da roça, pô, né, coitado, era dono do horário dele, da roça dele. Aí vem para uma fábrica e trabalhar. Então aquele homem que virou suco, lembra daquele filme? O homem que virou suco, meu pai era o personagem. Meu pai virou suco, né? E ele ficou doente. Eu tinha 16 anos quando cheguei em casa da escola, eu tinha uma notícia que meu pai tinha sido internado no hospício. Falei, que loucura, o que está acontecendo? Seu pai teve um surto na fábrica, não sei o quê, papapá. E foi internado, ficou 6 meses internado e tal. E qual foi assim, o diagnóstico? Engoliu tanto sapo, engoliu tanto desprezo, tanta humilhação, que acabou ficando doente. Ele voltou a trabalhar? Voltou e eu falei para o pai, é o seguinte, ó, hoje o senhor não tem mais necessidade de fazer isso. Falei assim, eu já depois, né, porque ele ficou doente 1 ano, ficou afastado, voltou, trabalhou mais um tempo, ficou doente de novo. Depois eu já estava meio oficial ferramenteiro, já tinham feito uma casa dele e tal. Falei, ó, pai, agora o senhor pode mandar esse cara a merda. Não engula mais esse sapo. Aí quando meu pai chega na fábrica lá, encorajado e tal, eu tinha voltado de um afastamento desse, né?
o cara veio para perturbar, para humilhar. Ele pegou uma barra de ferro assim, rapaz. Olhou pro cara assim, deu uma ferrada na mesa assim, pá! E falou, filho da puta, você não me enche mais o saco nunca mais na tua vida, porque a próxima ferrada aqui vai ser na tua cabeça, seu filho da puta. Mas ó, sarou meu pai. Sarou, nunca mais ficou doente, cara. Trabalhou até aposentar, saiu dali, foi para Jundiaí depois, né? A firma transferiu. Mas foi aquela vomitada assim, sarou o homem. Né? E eu já tinha claro, já desde os 16 anos, que eu ia ser advogado dos trabalhadores. Né? Porque eu não tinha essa formação de que o sindicalista poderia fazer luta, poderia até mais do que um advogado. Não tinha essa formação. Então, mas eu achava que como advogado eu podia defender os trabalhadores. Sabe? Então eu falei, não, eu quero ser advogado. E foi que eu trabalhei então na Fresimbra, eu estava no colegial. Quando eu fiz Senai, eu fiz estágio, ferramentaria e estudando no ginásio. Terminei o ginásio e os cursos de profissional ao mesmo tempo. Quando eu fui para a fábrica, eu estava no colegial. Eu saí do quartel e já estava no colegial, estava no primeiro colegial. Então, colegial, na Fresimbra, saio da Fresimbra e venho para a Espama. Na Espama, trabalhei com o Luiz Gonçalves, você lembra dele? Só que trabalhei antes dele. Ele trabalhou depois de mim lá, trabalhei antes dele. O trabalho, nesse período que eu trabalhei lá na Espama, eu entrei na CIPA, fazia parte da CIPA. Porque eu vinha da Fresimbra e o setor de saúde de segurança era interessante. Chego lá na Espama, você está trabalhando, passa aqueles chamada ponte rolante, com aquelas peças penduradas, caindo no cavaco em cima da cabeça das pessoas, sabe aquela coisa louca assim? Quando estourava um campo, caía no chão. Eu falei, só não morre gente aqui por sorte, porque isso aqui não está certo, né? Tem que colocar as faixas de segurança e tal. Comecei a falar com o pessoal, fui eleito cipeiro da fábrica, né? Da Espama. Mas ainda era meio oficial na Espama. E eu persegui o quê? Ser profissional, ser ferramenteiro. Aí surgiu uma vaga na Simes, e eu também tinha uma coisa assim, queria de alguma forma vingar meu pai pelo que ele passou naquela fábrica. Eu falei, um dia eu vou trabalhar nessa fábrica aqui, eu vou falar também umas verdades para esse cara. E deu certo. Fui na Simes no ano de 76. Eu tinha 21 anos. Acho que não tinha, não, que veio 76, 76, 21 anos. Entrei na Simes, fui lá, fiz o teste. Quem era meu chefe? O Fritz. Ele trabalhava era ferramentaria de corte e repuxo. Né? Corte e repuxo não, dispositivos. Meu chefe, o Fritz. Já nos primeiros dias que eu fui trabalhar, como ele não sabia quem eu era, e ele achou interessante a forma que eu fiz o teste e tal, gostou da forma, né, de interpretar o desenho e tal. Mas essa parte era bem preparado tecnicamente. E passei por ele tranquilo. Né? Falei, beleza, é aqui mesmo que eu queria trabalhar. Menos de uma semana que eu estou trabalhando lá, alguns dias que eu estou trabalhando, tinha um companheiro nosso que depois eu fui trabalhar com ele na Perticampos também. O companheiro Renê, que morava vizinho do meu pai lá, vizinho. Ele trabalhava na Simes, então eu cheguei lá, ele já tinha 9 anos de casa quando eu entrei na Simes, ele tinha 9 anos de casa. E esse chefe, o Fritz, ao se dirigir a esse companheiro, falava assim, você é burro, rapaz, você é idiota, eu explicar um serviço para você e você não sabe o que tem que fazer, né? E o coitado só tomava esporro, o cara não levantava a cabeça para nada. Aí veio tudo aquela história do meu pai, cara. Puta, não é à toa que meu pai ficou doente, cara. Porque se for da mais, não dá outra. Se esse cara desistir como Deus da forma, vai ser a hora que vou virar a mesa, não tem jeito. Então eu entrei para trabalhar com 45 dias de experiência, renovado por mais 45 dias. E aí ele ficou sabendo, né? Ele ficou sabendo através de conversa e tal, de que eu era o filho do Sebastião Laurindo, que era filho do Valdemar Queiroz, sobrinho do Valdemar Queiroz e tal. Aí começou, mas do nada, começou a fazer a perseguição. Aí eu tinha um encarregado que dava o serviço para mim, eu fazia meu trabalho, e o chefe chegava assim para o encarregado e falava assim, um certo dia lá, foi o dia que eu virei a mesa mesmo. Ele falou assim, você rapaz, o que você tem que estar fazendo aqui? Que eu não vejo vocês trabalhar. Aí eu falo assim, ô seu Fritz, eu tenho um encarregado aqui que chama Nivaldo, ele está aqui, ó. É ele que dá o serviço para mim.
Então, se alguém tem que responder para o senhor o que eu tenho feito, é meu encarregado. E o encarregado falei, você diz aí para o seu, faz o relatório que eu fiz do que eu tenho feito. E o Nivaldo, boca fechada, não falava nada, eu olhava assim pro cara e falei, Nivaldo, não vai falar nada? Assim, é tudo cambada e fila da puta mesmo. Eu falei, aí o cara, não sei o que não sei o que lá, que papapá. E eu falei assim, rapaz, é o seguinte, eu respondi para ele falou assim, o senhor não levanta a voz para mim. Eu falei, fala no mesmo tom que o senhor está falando comigo. O senhor pensa que o quê? Trabalhador brasileiro é escravo? O senhor é alemão nazista? Aí eu sabia que tinha 27 dias na empresa. Já abri minha gaveta, já peguei um rasquete triangular, que aquilo aí, rapaz, mata até um boi. Se der no meio do chifre do boi, você mata o boi, né? Falei, rapaz. Peguei e falei assim, olha, o senhor vai continuar falando? Ou o senhor vai calar a boca? Ou eu vou te acabar com você agora aqui, cara. Ele olhou para mim assim, olhou para minha ferramenta assim, ficou vermelho, eu já apontei para ele e saiu correndo. Eu falei, correu, né, filho da puta? Bati na minha mesa uma chapa de ferro na mesa, furou, ficou enterrado o meu rasquete, o meu triângulo assim na mesa. Ele saiu correndo, ficou vermelho e saiu correndo, saiu de férias. Aí, quando chegou no 45º dia, me dispensaram, né? Aí fui chamado para falar com a assistente social. Seu Luiz, o senhor está sendo dispensado, porque não sei o quê, papapá, não sei. Eu falei, o seguinte, vamos encurtar o assunto. Eu sei exatamente porque eu fui mandado embora. Porque essa empresa aqui tem um conceito que brasileiro tem que servir nazista. Tem que ser ofendido, tem que ser desmoralizado e tem que ficar calado, sem falar, sem reagir, sem nada. Eles aqui são uma fábrica de pessoas doentes mentais. Porque os trabalhadores que estão trabalhando aqui ficam tudo doido, ficam tudo louco. Porque não tolera tanta humilhação, tanta sacanagem. Mas graças a Deus eu sou um operário profissional e eu tenho onde arrumar emprego, né? Rapaz, também saí com a alma lavada, sabe? E os companheiros da fábrica viu o escândalo que eu fiz com o cara, a minha forma de reagir. Eu tinha 21 anos, moleque de tudo. E quando o pessoal da fábrica viu o que eu tinha falado, eu falei assim, olha, eu muito me admiro que muitos trabalhadores que estão aqui há anos trabalhando, que estão contribuindo com essa empresa, fazendo o melhor possível, e o senhor não tem o menor respeito, não tem menor, assim, não tem menor reconhecimento. Fala, as pessoas que estão trabalhando aqui trabalham igual escravos, o senhor ainda só falta um chicote da sua mão. O chicote moral é pior do que o chicote físico mesmo, o chicote que dói. Às vezes a dor é menos sentido do que a dor psicológica. Rapaz, quando eu pego minhas coisas, eu vou saindo da fábrica assim, só vê o pessoal, rapaz, todo mundo saiu do seu lugar assim, olhou, pô, só os caras faziam assim, ô Luizinho, valeu, Luizinho, valeu, Luizinho, pô, Luizinho, valeu, papá, né? Isso realmente é uma forma de uma escola de vida, né? E aí eu saí, daí entro na motorrádio. Eu saí da Simes em 77, porque eu entrei em 76, novembro, quando foi janeiro, que completou 45 dias, eu saí. Saio da Simes e vou para a motorrádio. Na motorrádio eu trabalho 3 anos e 8 meses. No decorrer desse processo aí, de 79, eu faço a greve, lidero a greve de 79. Porque você chega num local de trabalho, da mesma forma, você chega com toda uma técnica, com todo um trabalho e com a ideia sempre de ser solidário. Porque naquele tempo os ferramenteiros mais antigos, inclusive na motorrádio, os macetezinhos, o nego fica escondendo, sabe? Fica só para ele, sabe? E para não perder o espaço dele. E eu chego com a mentalidade aberta. Eu chego na fábrica, na seção, vou ensinar uma técnica para o companheiro de como faz um cálculo de uma muito bem orientado assim no sentido de uma trigonometria, de tirar da máquina o máximo que ela pode te oferecer. Nada de trabalhar de aproximação, nada de trabalhar mais ou menos, sempre trabalhar com precisão. Utilizar, sabe, o pessoal fala assim, a sua máquina te dá um retorno, se você, sabe, pedir dela, sabe, exigir dela, ela vai te dar o que você quer. Você tem que trabalhar esse conceito de extrair da máquina o máximo possível. Deixar para o trabalho braçal o menos possível. Ganha a empresa que vai fazer um trabalho mais rápido, ganha a precisão, você não vai se esforçar muito, você não vai se matar.
tá certo? E então isso foi uma revolução dentro da fábrica. O próprio chefe olhava com o cara e falava, chefe, é o seguinte, eu demorei 3 dias para fazer um teste, que o teste era só 6 horas. Eu demorei 3 dias para fazer o meu teste. Então o senhor percebeu que desde o início, meu trabalho é lento realmente, mas é de precisão. Tanto é que o senhor mesmo falou que foi o melhor teste que o senhor viu aqui, foi o meu, não foi? Foi. Então exatamente isso. Então o senhor vai ver aqui a melhor ferramenta, mas no devido tempo. E foi com o tempo. Aí com o tempo, o pessoal, a fábrica toda foi, né, o pessoal das máquinas, foi aprendendo a trabalhar, extrair da máquina o melhor possível e tal. E, teve uma evolução grande na produção das ferramentas mesmo, né? E tudo isso eu socializava com os companheiros. Então, para você se tornar uma liderança, é rápida. Você se torna uma liderança muito rápida, pelo conhecimento técnico, pela simpatia, pela solidariedade. Rapidamente, a fábrica estava, sabe, bem organizada nesse sentido. E veio a greve de 79, primeiro de 78, braços cruzados, durou 2 horas a greve. Em 79 nós fomos para a rua, fomos para a praça e tal, foi ótimo. E já na motorrádio, em 79, já com quase 2 anos de motorrádio, 1 ano e meio de motorrádio, mais ou menos, aí eu entrei na faculdade, porque eu fiquei 4 anos fazendo vestibular na São Francisco, né, na USP. Eu queria São Francisco, não queria outra, era São Francisco. Fiquei 4 anos depois do Senado, depois que eu terminei o colegial, fiquei 4 anos fazendo, né? Então 76, 77, 78, 79. 79 eu fiz na USP, mas também fiz em faculdades particulares. Porque a questão na época, nós tínhamos poucas faculdades particulares que tinham o curso de Direito. Muito caro. E o aluno que é de escolas, né, do Estado, naquele período de ditadura, aquela situação difícil, é muito fraco. Para você concorrer a uma USP era coisa de louco, rapaz. E eu não conseguia passar no exame da USP, não conseguia. Nunca conseguia a classificação, né? Porque o corte era bem mais alto e eu não conseguia acompanhar. Conclusão, aí fui fazer na Fundação Bradesco, lá na Fiel de Osasco, porque era um curso mais barato, que aí tinha uma subvenção lá do próprio Bradesco. E fui fazer. Então, quando eu estava na motorrádio, entrei no primeiro ano de faculdade, em 79, lá em Osasco, no curso, e motorrádio. Em 80, fui obrigado a sair da motorrádio, até para servir de exemplo para os companheiros que estavam voltando para trás. Depois da greve de 79, em vez de ir para frente, voltou para trás, porque a fábrica não acompanhou o movimento grevista da ferramentaria. E os trabalhadores ficaram fazendo piadinha, porque não sei o quê, sabe? Então o pessoal ficou queimado, não tinha aquela formação, né, para suportar o desaforo. Falei, não adianta, fui lutando por esses caras aí, ó, nós precisávamos de fazer greve, nós temos greve para ajudar os caras estão debochando da gente. E aí começaram a voltar tudo que nós tínhamos avançado, começaram a regredir. E eu fiquei muito puto, sabe? Eu falei, pessoal, e eu era, sabe, assim, não tinha aquela raiz de organizar o local, mesmo que eu tivesse que engolir, sabe? Eu já não falo, pessoal, nós temos que ser trabalhador, tem que ser livre, tem que ser independente, tem que ter, sabe, sangue na veia, não tem que ficar dependendo do que, vamos ficar aceitando essas coisas. Eu vou mostrar para vocês que eu sou profissional, eu saio daqui amanhã e eu estou trabalhando em outro lugar. Vou provar para vocês, vocês têm que ter valor em si mesmo, cara. E aí, por conta dessa decepção de os caras voltar para trás, regredir, e até para servir de exemplo para os companheiros, e por estar frustrado da greve, em vez de ir para frente e voltar para trás, eu resolvi no dia seguinte, eu levanto assim, meio azedo, falar, hoje não vou para a motorrádio, eu vou procurar um emprego. E fui arrumar emprego, rapaz, arrumei, no primeiro dia já arrumei. Botei no mesmo dia, no fim da tarde, fui lá e pedi a conta, sabe? É assim, como um exemplo porra louca, mas era essa minha ideia, era essa aí naquele tempo, não tinha aquela formação de que, sabe, era essa... Enfim, saí do motorrádio e vou para Goiânia. Na Goiânia, Goiânia em 80, nos primeiros meses de 80, eu entrei... Agosto de 80, na verdade, agosto de 80. E antes do final do ano, teve exame para ser instrutor de ferramentaria do Senai. E eu fui nesse Senai, em frente lá, em frente ao Corinthians, já um Senai de ferramentaria de precisão, que já não era mais só plástico. E lá tinha um exame para ser os instrutores de ferramentaria do Senai. Eu fui lá e fiz o exame do Senai para ser instrutor. E não é que eu passei no exame, cara. Fui classificado para ser instrutor de ferramentaria. E estava entrando na Goiânia. E
Mas a ideia já estava no PT. Nós só falamos do PT em 80. Já estava no PT e eu tinha uma meta. Ainda que era minha, sempre pessoal, mas eu falei assim, a minha contribuição com esse movimento vai ser o seguinte: vou ser instrutor do Senai, ferramentaria, os ferramenteiros são lideranças naturais dentro das fábricas, eles vão coordenar os trabalhos e tal. Nós vamos formar esse aluno, esse moleque que está no Senai. Então, em vez de quando ele for para a fábrica, em vez de ser um cara reacionário, um cara que vai só pensar em si próprio, em comprar um carro novo, coisa do tipo, ele vai ganhar alguns conhecimentos a mais, que a gente vai trabalhar a ideia desse trabalhador, na formação desse moleque. Esse era o meu projeto, né? E aí eu estou na Goiânia, na experiência da Goiânia. Faltei alguns dias para fazer esses testes e tal. E aí mesmo ficou assim, então estava feito os exames, no ano seguinte ia um projeto de ampliar o Senai e tal. E eu ia trabalhar no Senai da Leopoldina. E veio um corte. Todos os funcionários do Senai, que tinha até 2 anos, seriam desligados do Senai, por conta de uma crise e tal, não sei o quê, né? E aí não fui chamado e fiquei fora. Depois de um certo tempo, já mais de ano, me chamaram para ser instrutor período noturno no Senai de Osasco, lá no Presidente Altino, onde eu tinha estudado. Aí eu falei, não vou poder agora porque eu estava fazendo já a faculdade. Falei, agora não dá para passar a noite, né? E o salário só da noite não dava para mim largar a mão da fábrica. Aí fiz a opção de não ir para o Senai. Mas então estava fazendo faculdade em Goiânia, aí eu organizei a greve da Goiânia em 82, um período de demissões, né? Todo dia tinha demissão. Os trabalhadores mais antigos, que só sabia trabalhar na Goiânia, era o tipo dos caras que fosse procurar emprego, não ia arrumar emprego pela idade, pela técnica, pela experiência e tal. E eu achava uma sacanagem. Para mim era todo dia ver uma boiada entrar para o matadouro, sabe? O cara sabia que... Então ele já sabia, quando eu recebia lá o convite para ir lá para o departamento pessoal, eu já saía chorando da bancada. Chorando. Voltava chorando. E os colegas mais antigos também choravam junto com ele, sabe? Puta, isso aí eu não consigo entender isso, eu não consigo aceitar isso. O trabalhador não tem que sair essa submissão, companheiros. Era uma agonia. Todo dia tinha alguém que ia ser mandado embora e todo dia aquele sofrimento. O cara chegava cabeça baixa, triste para trabalhar. E eu achava uma puta sacanagem, cara. E eu falava para os caras, eu talvez não podia falar muito, porque eu era jovem, era profissional, tinha curso técnico, tinha fazendo faculdade, então eu me colocava assim, eu não queria falar algumas coisas porque eu tinha segurança e eles não, né? Mas eu morava de aluguel, tinha filhos, né? O André nasceu em 83, né, o André. E em 82 eu tinha 2 filhas já, né? A Fernanda nasceu em 79, a Mariana em 81 e o André em 83. Mas eu tinha que dizer para os companheiros que tinha que ser lutado, não podia ficar daquela forma. Eu falei, então é o seguinte, companheiros, vamos fazer o seguinte, vamos parar com esse sofrimento, vamos reunir os trabalhadores na hora do almoço, a gente faz uma paralisação, chama a chefia para conversar. O que nós queremos dizer? Primeiro, a gente quer uma garantia para que as pessoas que estão sendo mandadas embora receber, além das verbas rescisórias, alguma coisa, uma garantia mínima para sobreviver, um pouco mais. A gente quer que a empresa, em vez de ficar demitindo a conta gotas e fica esse fim de mundo aqui, nós queremos discutir com vocês um critério de demissões. Vamos discutir um critério de demissões. Quem são as pessoas que podem ser dispensadas, quem tem mais encargos, menos encargo social, quem é solteiro, quem está aposentado. Vamos discutir algumas coisas. E vamos colocar na mesa aqui claramente quem serão os dispensados de uma vez só, para parar com essa tortura, né? Essa era a ideia. Aí ficou certo. O Branco participou dessa reunião. O Matu não tinha entrado na fábrica. O Matu entrou. Quando eu saí, o Matu entra. Aí, nesse debate, nós tínhamos então organizado que ia parar. Aí, na hora do almoço, na hora certa, o nego amarelou, entendeu? O nego amarelou. Aí veio para o local da reunião. Dentro da fábrica mesmo, no canto lá, reuniu tipo 20 caras, de 60 caras mais ou menos, reuniu 20. Os outros companheiros estavam nas suas máquinas, alguns que sempre liam o jornal, estavam com o jornal na mesa, mas estavam olhando para nós lá, com o jornal na mesa, só para ir ali, sabe, aqui em cima do muro, preocupado, e se tá e não tá. Outros que jogavam, 4 companheiros que jogavam dominó juntos, né, naquela mesa jogando. O dominó está na mesa e os caras estão ali olhando nós lá.
sem vontade de, quer dizer, sem coragem de jogar o dominó, sem coragem de participar lá com a gente, ficou, sabe, ficou aquela situação mesmo de... Aí eu falo assim, tem que reconhecer, companheiros, que não está maduro o suficiente, o pessoal não está amadurecido o suficiente. E vocês que estão aqui nessa roda, poderiam se prejudicar. Aliás, nesse dia, nós combinamos isso, no dia seguinte, e todo dia à tarde, no fim da tarde, tinha essa dispensa. Nesse dia, então, na véspera desse ato, né, do ato que nós íamos fazer, na véspera, nós tínhamos combinado, amanhã na hora do almoço, então, fica beleza. Quando nós chegamos para trabalhar, às 7 horas da manhã, todo mundo está na sua mesa, na sua bancada e tal. Às 7 da manhã, excepcionalmente naquele dia, veio o cara do RH, chegou mais cedo, ele entra às 8, chegou nesse dia, chegou mais cedo. E assim que tocou a campainha, a sirene para começar o trabalho, o cara veio no meu ombro e disse, seu Luiz, estão chamando o senhor lá no RH. Aí todo mundo olhou assim, todo mundo olhou e falou, puta que pariu, né? Todo mundo ficou, falei, não se preocupe não, nós vamos lá. Aí fui lá no RH, chegou no RH, o cara veio com a conversa, mas vamos cortar o assunto. O senhor está dispensando? Dispensando? Não tem problema, não tem problema. Agora não vem com conversa mole não, não vem com conversa mole, tá certo? Nós vamos, falei, tá, onde assina? Não tem problema não, tá certo, tá resolvido. Aí vou sair no guarda, já vem um segurança do meu lado. Falei pro cara, você vai me acompanhar? Você não tem mais nada o que fazer não? Eu falei, não, estou aqui escalado para te acompanhar. Eu falei, não tem problema não, porque eu não estou com pressa não, cara. Tá certo? Aí fui para minha sessão. Na sessão, aí o pessoal tudo, companheiros, é o seguinte, ó, eu fui dispensado, mas não muda nada, não vai mudar nada. O que nós combinamos tem que ser colocado em prática, tá certo? Não muda nada, porque se não mudar vai continuar a tortura. E aí eu fiquei levando uma broca lá no almoxarifado, trocava, que tem cada ferramenta que você pega, você tem uma fichinha, né? Pegava uma broca, levava lá, trocava, voltava à minha sessão. Batia mais um papo. Pegava outra broca, outro martelo, não sei o quê, e fiquei lá até na hora do almoço. E o guarda ficou lá, pô, seu Luiz, eu falei, rapaz, eu disse pra você que eu não estou com pressa. O que pode acontecer comigo? Já fui mandado embora, cara. O que mais pode acontecer comigo? Nada. Você vai me arrastar? Não, então dá licença, cara. Se você ficar, senta no banquinho aí, ó, então você vai cuidar da sua vida e chega aqui. O cara pegou e foi embora. Eu fiquei lá. Aí fiquei, esperei, deu a meio-dia, como a gente tinha combinado. O pessoal veio para, né, era combinado assim, almoça rapidinho e volta. Então, meio-dia e 20, meio-dia, tá bom, meio-dia e 20, o pessoal, aí começou a voltar as pessoas. Aí voltou, tipo, 20 caras. Porque essa questão de eu ser demitido foi fundamental para a empresa, porque desmobilizou, né? Aí veio os 20 companheiros lá, falei, a culpa é o seguinte, ó, nós temos que reconhecer que não existe ainda a maturidade para o pessoal fazer o enfrentamento, e nós temos que reconhecer que se vocês ficarem aqui do meu lado, vocês estão se expondo e vocês podem amanhã depois ser retaliados. Então, eu acho que a minha demissão já é uma forma de que eles sentiram que alguma coisa ia acontecer. Então eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar. A partir da minha saída aqui vai mudar alguma coisa. Pode ficar tranquilo, se vocês voltam no trabalho de vocês, eu acho que ainda hoje ainda vai acontecer alguma coisa. Porque o cara ainda tentou me falar alguma coisa lá na hora que eu fui dispensado. Eu sei que você estava preocupado e tal, mas a gente está... E falei, bom, eu já senti que ia ter alguma coisa. E quando eu saí da fábrica, eu saí da fábrica, quando tocou a sirene para voltar ao trabalho às 13 horas, estava lá toda a chefia convocou o pessoal, né? O que nós iríamos fazer naturalmente, a própria empresa tomou iniciativa. Chamou todos os trabalhadores e falou para os companheiros, falou assim, senhores, a empresa realmente estava passando por uma fase difícil, não sei das quantas, mas a demissão que ocorreu hoje é a última e vocês podem ficar sossegados que por pelo menos 3 meses não visualizamos necessidade de corte. Nenhum mais será demitido a partir da... Pode ficar sossegados. Eu sei que todo mundo aqui está com os ânimos acirrados, estão todo mundo preocupado, mas por 3 meses vocês não se preocupem, não tem previsão para demissão. De fato foi. E o que aconteceu? Muitos desses companheiros que estavam nessa plenária depois vieram integrar nossa chapa de oposição, entendeu? Porque assim que eu saí da fábrica, ainda assim, eu saí num dia, eu atuei entrou no outro.
e nós tínhamos já conversado, porque ele tinha o Nelson, que também fez parte da chapa, o Nelson Gozo, que foi vice-presidente do sindicato, ele trabalhou com o Matusalém na Simes. Eles tinham feito greve lá na Simes, né? E era um amigo em comum, então a gente acabava trocando ideia. A gente já falava de oposição e tal, né? Que a gente começou a discutir oposição lá em 80. E o Matu entrou em agosto, setembro de 82, quando eu estava saindo, o Matu entrou, né? E aí foi, assim, para o Matu dar continuidade ao trabalho, foi muito legal, porque ele deu continuidade ao trabalho. Já em 83, na sequência de 83, teve a greve geral. E o Matu, com aquele pessoal que naquele momento deu uma titubeada em 82, mas em 83 resolveram ir para as cabeças e fizeram a greve. Desses da ferramentaria, o pessoal que fez a greve, foi demitido 15 companheiros, foi demitido. Esses 15 companheiros saíram da Goiânia e entrou em várias fábricas do plástico. Aí o Matu chama isso de, exemplifica assim, foi como se pegar uma mão, bater no chão, que espirra semente para todo lado, e cada semente nasce um pé de mamão, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a Goiânia demitiu 15 companheiros, a nossa oposição se consolidou, ela se estabeleceu, né? O Branco foi para a empresa dele lá, esqueci o nome dele. O Matu foi para a Tecplast, outro não sei para onde e tal. Sei que foi uma coisa assim maravilhosa, né? Espalhou nego para todo lado. Aí começou realmente a oposição nossa se fortaleceu. E eu tinha saído então da Goiânia nesse agosto de 82, só consegui emprego em fevereiro de 83, fiquei 7, 8 meses desempregado. Aí entro na Pertcampos. Você pensava muito ruim. Tava difícil. Andava lá pra ficar assim. Vixe, a Gazeta Mercantil, né? A Gazeta Esportiva, que era grossona de tanto emprego, tava fininha assim, rapaz. Ia 1 ou 2 anúncios lá. E, então aí eu consegui emprego na Pertcampos. E sei que eu entrei já comecei a organizar o pessoal. Já trouxe eu e mais 3 companheiros para a chapa, né? O Mauro Castro, né? Grande professor hoje, né? Militante de primeira hora. Maurão. Tinha mais o João Carlos, que eu trouxe também. O João Carlos eu sindicalizei ele, o João Carlos. Sindicalizei o Branco, né? Lá da Goiânia, sindicalizei o Branco. Deu o João Carlos. E nós, então, aí começou a viabilizar a nossa... E nesse período todo de movimento sindical, de construir o PT, fui presidente do PT de Pirituba em 22 de junho de 81. Fui eleito primeiro presidente do PT de Pirituba, né? Então a gente organizava a oposição, organizava o partido, organizava a fábrica e estudava, né? Estudava ainda, fazia faculdade. Então veio assim, 83, 81, participação do Enclate. Depois a fundação da CUT, 83. A gente não participou diretamente da fundação, mas estava tudo, a gente fazia, organizava, ajudava a levar os delegados e assim por diante. 83, formatura, como bacharel em Direito. Já no primeiro exame da ordem eu passei, no primeiro exame da ordem. Nem tinha colado grau, já tinha passado no exame da ordem. Também foi muito importante. Mas continuei, o Matu ainda falou, Luizinho, nós precisamos de você na fábrica, aguenta a mão, nós vamos ter que fazer a chapa, você não pode sair da fábrica agora, Luizinho. Eu falei, não, tá bom. Então você vê que eu me formei em 83, a OAB já tinha a OAB em 84. Em 84 eu fui trabalhar à noite na ferramentaria da Pertcampos. Trabalhei à noite, das 18 às 6 da manhã, 12 horas de segunda a sábado. Era uma coisa de louco assim, sabe? E ainda, durante o dia, ainda tentava fazer um estágiozinho como advogado e tal, para ir aprendendo, né? Conclusão, a Pertcampos, como eu trabalhava, de dia já tinha o João Carlos, já tinha o Pezão, já tinha o Mané, já tinha um monte de gente que organizava a fábrica. Quando eu fui para a noite, eu organizei a turma da noite. Então, e o Pelego trabalhava à noite. O Pelego estava anulado praticamente, estava anulado o Pelego, estava anulado. Aí o que a empresa faz? Me transfere eu para uma unidade lá da Mutinga, onde trabalhava o Maurão. O Maurão trabalhava de dia. Aí eu chego lá, foi questão de um mês e pouco que eu estava à noite lá na unidade, eu comecei a conversar com os companheiros. Falei, companheiros, você é operador de marketing, você não sei o quê, você trabalha aqui, trabalha lá. Estou vendo que o salário de vocês é menor que o salário da matriz. Isso aqui não está certo. Vocês fazem o mesmo produto, é o mesmo serviço, as máquinas são as mesmas, como é que o salário de vocês são menor que de lá?
Estopim, foi estopim. Primeiro já parou tudo à noite lá, ficou tudo parado. Aí veio o gerente, veio o diretor da fábrica à noite e tal, e eu negociei para os caras. Eu falei, olha, aqui é muito simples de resolver, equiparação do salário aqui está resolvido, o cara volta a trabalhar em seguida. Mas não sei o que, não, tem que ser agora, resolve. E aí resolveu. Todo mundo foi, arrebentamos, né, na eleição nós arrebentamos. Mas é um processo de formação, né, um processo de formação que a gente vai... E aí ganhamos o sindicato, em agosto de 85, né, agosto de 85, a eleição, pós 15 de outubro de 85. Aí começamos a nossa militância no sindicato. E sempre assim, fiquei 10 anos praticamente, me formei em 83, só voltei a trabalhar como advogado em 93, quando eu voltei para a fábrica. Em 93, janeiro de 93, voltei para a fábrica. Trabalhei mais 2 anos e meio na fábrica. E comecei a advogar, né? Voltei para a fábrica à noite de novo. Depois de um certo tempo, passei do dia, a fábrica estava em nossas mãos lá, a gente coordenava a comissão de fábrica e tal. E saí da fábrica, então, em 17 de abril de 95. Foi o meu último dia de trabalho na fábrica, né? E aí comecei a advogar para sindicatos. Em 1º de maio de 95, em 17 de abril, saiu da fábrica. No dia 2 de maio de 85. 2 de maio de 95. 2 de maio de 95. Fui trabalhar como advogado dos vidreiros, né? Um pessoal que a gente acompanhava desde o Cotia Regional, aquela coisa toda. O Sindicato dos Plásticos, quando eu falei que ia voltar para a fábrica, o Sindicato dos Plásticos falou assim, Luizinho, não volta para a fábrica. Fica aqui no sindicato, você é liderança e tal. Se você não quer continuar mais como diretor, fica como advogado nosso. Eu falei assim, companheiros, primeiro eu tenho obrigação, enquanto dirigente sindical, de cumprir meu ano na fábrica. Porque se eu não fizer isso, eu estou abrindo mão de um direito dos trabalhadores. Hoje eu poderia até abrir mão desse direito, só que amanhã depois é um de vocês que vai terminar o mandato e não vai ter direito de voltar para a fábrica. Porque quando você voltar para a fábrica, o patrão vai te dispensar, vai te mandar embora, vai te sacanear, não vai respeitar esse direito. Então eu tenho obrigação de voltar para a fábrica, para ficar pelo menos um ano lá, para corresponder com o direito do sindicalista ter um ano de estabilidade após o mandato. Então eu vou voltar para cumprir esse direito do trabalhador. Mas volta e você fica envolvido com a luta, né, dos trabalhadores, você acabei ficando mais... Fiquei 2 anos e meio, né, lá na fábrica. E já tinha, se eu quisesse arrumar emprego, já teria emprego como advogado e tal. Mas eu falei, não, eu vou ficar na fábrica porque é um compromisso com os companheiros da fábrica, né, de até terminar. Mas... Aí no fim a gente acabou saindo, até também por um processo de frustração, porque são muitas brigas que se tinha e tal, e chega uma hora que você fala assim, os caras, para você ter uma ideia, o pessoal que se dizia que era mais à esquerda do que a gente, dentro da fábrica, é uma bobagem. Falava assim, não, porque essa empresa aqui não tem patrão. Eu falei, melhor, cara, que não tenha patrão, porque cabe a nós discutir aqui as prioridades assim por diante. Não, porque não sei o quê, papapá, e começou a fazer mutim, greve aqui, uma grevinha ali. Aí resolveram trazer o patrão, falaram assim, o patrão entra naquela porta, eu saio por essa. Entendeu? Aí não teve jeito, aí falou, não dá, sabe, aí quando você fala, não, agora chegou no limite. Aí resolvi sair, mas mesmo assim, continuei dando apoio para o pessoal, né, dando cobertura para o pessoal. E fizemos até um trabalho com o pessoal posterior à nossa saída e tal. Mas assim, Neto, então essa é a minha história, né, de um advogado trabalhista hoje, trabalho em 3 sindicatos hoje, né, trabalho no sindicato de Osasco, é o sindicato de transporte de cargas, os motoristas, ajudantes, o pessoal de indústria, da empresa de transporte. E também dos diferenciados e tal. Estou lá desde 2010, então já são 13 anos nesse sindicato. Trabalho no gráfico de Jundiaí desde 2003, já faz 20 anos. Esse ano aqui está fazendo 20 anos, agora em março, faz 20 anos que estou lá no sindicato gráfico de Jundiaí. E trabalho com o Neto, quer dizer, o Neto agora não está mais no sindicato, mas continua no sindicato chamado Sincoab, Sindicato dos Trabalhadores de CDHU, de Coabs, de empresas de habitação. Não é construção civil, né? É um outro segmento. Faz parte da Federação da Construção Civil. Então esse sindicato estou desde 98. Então este ano faz 25 anos, 25 anos em janeiro, agora fez 25 anos que eu estou nesse sindicato, né? E sempre assim, considerado muitas vezes, considerado como o 25º dirigente sindical dos sindicatos que eu trabalho, né? Porque a gente sempre, a participação nossa não é só do ponto de vista jurídico, é da conscientização dos trabalhadores, né? De
todo e qualquer enfrentamento, colocar para o trabalhador que só existe essa falta de respeito com o direito do trabalhador porque as empresas, os patrões, né? Eu sempre faço também essa divisão. Empresa é um bem social, empresa é um trabalho coletivo cujo fruto não é, né, socializado. O fruto do trabalho coletivo não é socializado. Mas a empresa é um bem social. O que não se deve em conta aqui, o que não deveria ser considerado seria o patrão. Mas, enfim, de qualquer forma, esse conceito da luta de classe, a questão desse enfrentamento do dia a dia, do direito do trabalhador, né, dessa responsabilidade por ser solidário com o seu companheiro, de não ver o mal do seu companheiro, que as pessoas, às vezes, para subir na vida, para melhorar as condições de vida dele, acaba prejudicando o colega, achando que vai ser a solução. E não é a solução, né? E a gente sempre diz, olha, todo puxa-saco um dia vai tomar o pé na bunda. Dias após dia vai acontecer, não tem jeito, né? Essa é a vida do operário que resolve passar por lá de lá. Então é isso.